Atos capítulo 4, versículo 23 a 31. Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, Pai. Agora abençoa-nos, iluminando-nos, operando em nós o milagre necessário para que não apenas compreendamos aquilo que se discerne espiritualmente, mas também sejamos por Ti mesmo edificados, transformados, ó Pai. Aleluia. Amém. Podem sentar, irmãos. Mas nós vamos estudar hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Atos, nós vamos estudar sobre oração por missões em tempos difíceis. A gente vem estudando o livro de Atos, estamos agora no capítulo 4, né? Esse estudo não é uma leitura contínua de todo o capítulo na íntegra, mas os trechos principais que levam a gente a ter um entendimento de todo o capítulo. Nós podemos compreender bem, através desse estudo, também todo o capítulo. Então nós vamos mergulhar um pouco nesse estudo. Amados, nós vivemos em tempos de crise, em tempos difíceis. As Escrituras já haviam profetizado isso, que os últimos tempos seriam tempos difíceis, e ela menciona vários motivos pelos quais seria assim. E esses últimos tempos, eles foram inaugurados com a ressurreição de Cristo e a subida dele aos céus. E ali nós estamos vivendo esse período da graça, esse período que se multiplicaram as iniquidades, e muito mais intensamente, aceleradamente nesses últimos dias. Então nós temos vivido esses tempos e existem crise hoje em todos os setores de toda a sociedade, em todas as partes do mundo, mas não é essa dificuldade natural que iremos falar aqui, mas iremos falar da dificuldade especialmente de vivermos o Evangelho, de anunciarmos, de fazermos a missão que nos foi confiada, porque a cada um de nós foi confiada a missão de anunciarmos o Evangelho. Então, esse trecho aqui, que acabamos de ler, mostra um período em que a igreja ela começou a sofrer também dificuldades, né, no início da igreja, e é exemplo para nós. Então, nós vamos extrair daqui os ensinos que são exemplo para a nossa vida, para que a gente possa imitar aqueles irmãos, né? A palavra diz que todas as coisas estão escritas para o nosso ensino, para o nosso proveito, para a nossa edificação. Então a gente vê aqui nesse capítulo 4, se vocês quiserem ficar com a Bíblia aberta aí, é bom que façam isso. Mas no versículo 2, Pedro e João foram presos pelas autoridades de Israel, autoridades religiosas, justamente porque eles estavam ensinando o povo e proclamando o nome de Yahushua e a ressurreição dos mortos. Veja só o versículo 2 desse capítulo, nós não lemos a princípio, mas a gente pode ler agora. Alguém gostaria de ler? Ressentidos os sumos sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus que estavam, porque estávamos ensinando o povo e anunciando em Yahushua a ressurreição dos mortos. Então os sacerdotes, as autoridades, né, o capitão do templo, os saduceus ficaram ressentidos. Ficaram enciumados, ficaram ressentidos porque eles estavam pregando a ressurreição. E a partir dali, então, por causa desse ressentimento, eles começaram a perseguir. E Pedro e João aqui representam, então, a igreja. Pedro e João, vamos dizer assim, foi aqueles que foram presos naquele momento, mas seria qualquer um que estivesse naquele momento ali, em Cristo, anunciando a ressurreição e proclamando o nome do nosso Salvador. Aqui no versículo 4 desse mesmo capítulo, diz também que muitos dos que tinham ouvido a mensagem, o que foi que aconteceu com muitos que ouviram a mensagem de Pedro e João? Passaram a crer, né? Creram na mensagem. Então, a missão da igreja é anunciar o Evangelho. Agora, que Evangelho é esse? Nós temos visto em nossos dias algumas pessoas pregando coisas que não são propriamente a mensagem que Cristo mandou e confiou que nós pregássemos. Não é propriamente o Evangelho, né? E é importante a gente aprender como é que os apóstolos que estavam aos pés de Cristo, eles evangelizavam. Como é que eles faziam missão? Eles faziam missão anunciando a ressurreição e anunciando o arrependimento, anunciando a vida e a viva fé em o Filho, em o nome do Filho, a esperança de vida eterna. É interessante como existe um evangelho hoje em que a esperança que é anunciada é de uma vida melhor para agora, né?
Então existem algumas expressões, por exemplo, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele tem, mas essa não é a mensagem central do Evangelho. A palavra diz que Ele tem um plano para cada um de nós. Mas quando eu vou falar do Evangelho, eu preciso ir no X da questão. Qual o problema do homem? É que ele não sabe que há um plano maravilhoso na vida dele? Não, o problema dele é que ele vive no seu orgulho, ele vive na sua vaidade, ele vive na sua incredulidade. Então é preciso anunciar o arrependimento. E se eu digo que há um plano maravilhoso na vida dele, sem antes dizer que há necessidade de arrependimento, sem antes dizer que só há salvação em Cristo, que a nossa esperança não está nesse mundo, e sim na vida eterna, esperança de ressurreição, de comunhão com Ele, o homem vai continuar pensando que o Evangelho é mais um elemento para que ele continue no seu orgulho, na sua vaidade. Porque é um plano maravilhoso para mim, né? É uma das frases que são usadas. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Ou existe um vazio em você que somente Deus pode preencher. Todas essas coisas não são mentira. Mas a mensagem do Evangelho, para que a pessoa primeiro saia da sua condição de alguém que está em inimizade, alguém que está mergulhado no pecado, debaixo da ira, segundo a Escritura, essa pessoa seja reconciliada. A mensagem não é dizer que há um vazio, não é dizer que ele vai prosperar financeiramente, venha para Jesus para ser curado, venha Jesus para enriquecer, né? Venha Jesus para resolver seus problemas. Não é isso a mensagem do Evangelho. Então, os apóstolos estavam ali pregando a mensagem do Evangelho, muitas pessoas estavam crendo, e dentro desse contexto aí veio então a perseguição. A própria defesa que os apóstolos apresentaram diante das autoridades está aí no versículo 8 a 12 desse capítulo 4. É importante que a gente leia, já que a gente está estudando, né? De 8 a 12, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse para eles, autoridades do povo e anciãos: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos o povo de Israel, que em o nome de Ialxa, o Machia de Nazaré, a quem vós crucificaste e a quem o Altíssimo Pai ressuscitou de entre os mortos, sim, em o nome dele é que esse homem foi curado perante vocês. Ele é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a principal pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, nem em cima na terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, e aí vai até o versículo 18, a defesa de Pedro já é em si um anúncio muito coerente, conciso sobre a mensagem do Evangelho, de que só há salvação em Cristo, que há necessidade de salvação, que o homem sem a obra do Salvador está condenado nos seus delitos e pecados. Amém? Então, o versículo 17 eu gostaria de ler com vocês, diz assim: mas, para que não haja maior divulgação, veja só as autoridades tramando, né? Não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes absolutamente que não falassem nem ensinassem em o nome de Ialxa. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante do Altíssimo ouvir-vos antes a vós outros do que ao próprio, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então a igreja, ela realmente, quando ela entende a sua missão, e ela entende quem foi que o chamou e o comissionou, ela vai viver essa missão independentemente dos homens tentarem proibir ou não. E a palavra diz que através de muitas ameaças eles depois os soltaram. E ali havia então uma crise. E hoje, em nossos dias, será que existem crise, dificuldade? O tema é orando por missões em tempos difíceis. E aqui no nosso estudo a gente vai ver que a igreja, em resposta a essa situação que a gente está lendo aqui, o que a igreja fez foi orar e não deixar de anunciar o Evangelho. Então, nós precisamos orar. Hoje é um tema tão importante. Eu gostaria que todos que estão conosco pudessem estar aqui hoje para
pensar sobre isso e a gente orar por isso, né? Orar por missões, pelas nossas missões, no tempo difícil que estamos passando. Hoje as pessoas têm receio de anunciar o Evangelho para não ferir um amigo, para se permanecer como politicamente correto, né? Para não ofender alguém, para não, sei lá, por N motivos. Nós estamos vivendo, pelo menos aqui no nosso país, um tempo ainda em que não há perseguição para a morte. Mas existem muitas formas veladas e expostas hoje de perseguição à igreja e ao Evangelho. E a igreja e o Evangelho não podem se calar. Mas como não se calar? Será que é na força humana, é um movimento social? Se for assim, ela vai parar, pode ter certeza. Quando os problemas se intensificarem, nem precisa se intensificar. Ela sequer evangeliza se ela não estiver em oração. Então, os elementos que caracterizaram a reação da igreja apostólica. Quais foram os elementos? Primeiro, eles oraram reconhecendo que o nosso Pai é o soberano Criador. Está no versículo 24 que nós lemos. Eles, em oração, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Rei, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. A primeira coisa que eles fizeram foi reconhecer que aquele a quem eles estavam servindo é soberano. As nossas orações não precisa necessariamente a gente repetir essas palavras, mas precisam ser feitas com esse entendimento. Nós estamos servindo àquele que é soberano, e não são as circunstâncias, não são os problemas momentâneos, terrenos que nós devamos passar ou estejamos passando. Mas nós temos um Pai que é onipotente. Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então seria muito para ele uma dificuldade, o maior que seja, que a igreja esteja enfrentando, seria difícil para ele resolver. Mas às vezes a igreja ela perde de vista, ela entra numa batalha, o diabo ele quer levar a igreja para batalhar no campo de batalha dele. E a igreja não pode sair do seu campo de batalha. O seu campo de batalha é em oração. Quando é que a igreja sai do campo de batalha da oração e entra no campo de batalha do inimigo? Quando ela deixa de orar e passa a confiar na sua maneira de agir, nos seus recursos, na sua força política e por aí vai. A igreja precisa sempre, fundamentalmente, agir através da oração, reconhecendo que nós temos um Pai que cuida de nós, que é soberano. Segundo, qual foi o segundo elemento da reação da igreja àquele momento difícil, aquele momento de crise? A igreja reconheceu a existência da oposição à sua missão. Então, parece que no evangelicalismo dos nossos dias, as pessoas querem viver um evangelho soft, um evangelho macio, suave, um evangelho sem confrontos, um evangelho sem oposições. E às vezes até se você vai entregar a literatura a alguém vira a cara, a pessoa já fica triste, desanimada. Como é que pode? Nós precisamos ter a consciência que aqueles irmãos pelo Espírito Santo tiveram, e nós também a temos. Existe oposição, existe resistência. Alguém poderia abrir sua Bíblia? Lá no Salmo, capítulo 2, no livro de Salmos. É um salmo considerado pelos estudiosos como salmo messiânico. Ele aponta para o que iria acontecer nos dias em que o Messias, o Mashiach, estivesse entre nós. Então aqui, no capítulo 2 de Salmos, versículo 1 e 2, está escrito: Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Vocês leram comigo aqui no livro de Atos, parte desse texto, né, justamente o versículo 25 e 26, onde há exatamente os versículos 1 e 2. Em Atos 4, 25 e 26, é exatamente Salmo 2, 1 e 2. Os reis da terra, versículo 2, se levantam e os príncipes conspiram contra Ial e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços. Rompamos os seus laços. Então, por que foi que aqueles homens estavam agindo assim? Eles não estavam preocupados em saber se aquela obra de fato era uma obra que estava sendo fundamentada pelo nosso Pai Celeste, não. Eles estavam ali com inveja, eles estavam ali
buscando a glória do mundo. Então, essa forma de oposição, ou mais intensamente ou menos, nós sempre iremos ter. E quando a igreja estava ali orando, a igreja vai usar e declarar justamente aqui esse trecho de Salmos sobre isso. Agora, vejam também que o nosso Salvador, ele advertiu os seus discípulos. Então, abra sua Bíblia lá em João, o Evangelho segundo João. Nós vamos ler no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 18 até o 27. João 15, 18 a 27. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então veja que a igreja, quando ela realmente está vivendo a sua identidade, ela está vivendo em comunhão, ela está vivendo em obediência, ela está vivendo a sua missão, ela também vai ser odiada pelo mundo. E ele diz, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vocês odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Todavia, como vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu escolhi a vocês, por isso o mundo vos odeia. Então, existe uma diferença, gente, grandiosíssima. É claro que a palavra chega a dizer aqui, em momentos que a igreja contou com a simpatia de todo o povo, daqueles que haveriam de crer. Mas não foi com a simpatia dos ímpios, com a simpatia de religiosos por serem religiosos, não. Pelo contrário, o mundo continua odiando a igreja e odeia a igreja hoje. Em qualquer religião hoje é cultura. Então, por exemplo, as religiões afro, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, tudo isso é tido por cultura. E o evangelho é perseguido. O evangelho não. Então, nós vemos, por exemplo, recentemente, agora já esse ano, que uma parte da Lei Rouanet, que era distribuída também para artistas religiosos, de toda e qualquer religião, né, foi tirada das religiões evangélicas. Então, isso é uma forma não velada, é uma forma preconceituosa, sim, e uma forma de perseguição ao evangelho. E aqui, Yahshua está dizendo que é natural que isso acontecesse, porque nós não somos do mundo. Não é? É por isso que o mundo odeia. Versículo ainda 20, ele diz, olha, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Então, ele aqui está falando sobre aqueles que haveriam de se converter também, né? Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Versículo 21 de João. Vocês estão vendo aí? Tudo isso farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Versículo 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nem o outro fez, pecado eu não teria. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Então, a igreja ela passou a ser perseguida porque também haviam sinais e maravilhas, como a gente vai ver agora avançando um pouco mais nesse estudo. Então, havia uma consciência da igreja que ela ia enfrentar oposição, resistência, mas ela não iria parar a sua missão. Amém? Nós precisamos estar cientes disso. Terceira coisa, terceiro elemento de oração, elemento da reação da igreja para um momento e tempo difícil, foi também reconhecer que o nosso Pai, apesar da ação do homem má, a ação perversa do homem, ele não perde o seu governo soberano, ele não opera o mal, mas apesar da ação má do homem, ele não perde o seu domínio soberano, ele não é surpreendido como no jogo de xadrez um mau jogador pode ser surpreendido. Os homens estão lá agindo, operando mal, o diabo e seus demônios, mas ele está acima e ele governa sobre todas as coisas. Então, eles reconheceram isso. Vejam só o versículo 27 e 28 de Atos 4. Vocês que estão com a Bíblia aberta em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Yahshua, ao qual tu ungiste, se levantaram Herodes e Pôncio Pilatos
com os gentios e gente de Israel. Então quem foi que se levantou contra o Salvador? Esse povo todinho aí. Não foi o nosso pai que se levantou contra si mesmo, contra o seu filho, não. Agora versículo 28. Por que foi que eles se levantaram? Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinado. Está claro isso aí? Veja só. A tua mão e o teu propósito pré-determinado. Então, esse desígnio, essa determinação do nosso Pai, ela não fere responsabilidade humana. Embora o ser humano não consiga compreender plenamente, mas é algo tão sublime, perfeito e verdadeiro, porque as Escrituras nos mostram que de fato as coisas acontecem assim. E faz parte da vida da igreja entender que o nosso Pai governa sobre tudo. Existe uma canção muito bonita, né, que diz a tempestade és tu. Não me fugiu a canção em si, eu só lembro assim alguma coisa da letra agora. Me fugiu a melodia, me fugiu o ritmo. A tempestade és tu. É o que fala nesse... Vocês vão lembrar depois eu lembro também. Então, nós entendemos que mesmo que a porta aberta é você, a fechada também é você, né? Mas a fechada é você. Então nós entendemos que Ele é soberano. Aqui as portas estavam se fechando para o Evangelho e aqueles irmãos entenderam que foi de fato Herodes, foi de fato Pôncio Pilatos, foi de fato os gentios, porque Pilatos era gentio, né? Os romanos são gentios, e também a gente de Israel se levantou contra o nosso amado Salvador. Mas eles se levantaram para fazer o que a mão do nosso Pai havia predeterminado. Amém? E em quarto e último lugar, eles também, quarto e último elemento de reação da igreja, da oração da igreja, num tempo difícil, foi pedir que o Pai os capacitasse plenamente, não para que agora eles, entendendo a soberania, tudo isso, eles esmorecessem, não, mas para que o Pai os capacitasse, para que eles cumprissem a missão. Versículo 29, vejam só o que eles pediram. Vocês poderiam ler comigo em voz alta? Agora, soberano Rei, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Yahshua. Aleluia. Então eles pediram para ser capacitados para continuar pregando. Eles pediram não para que agora viesse tempos de paz. A prioridade deles, o que estava no coração deles era a missão não pode parar. Amém? E enquanto esses tempos de paz não vinham, havendo perseguição ou não, o que eles pedem ali é que, primeiro, eles tenham intrepidez para anunciar a palavra. E segundo, que o nosso Pai continuasse estendendo a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo, que é o nosso Salvador. Amém? Então, a igreja ela deve entender isso e viver isso em oração. Nós devemos pedir tanto uma coisa quanto outra. Intrepidez para anunciar a palavra, para que nós não venhamos nos intimidar diante de nada, de posição política, de conhecimento de alguém, porque alguém é muito conhecedor, que nada venha nos intimidar de anunciar a palavra, amém? E também pedir que o nosso Pai sinalize a proclamação da nossa palavra, curando, realizando sinais e maravilhas através de nós, amém? A palavra começa dizendo lá no capítulo 4, comecinho, que a gente leu o versículo 2, que eles ficaram ressentidos porque a igreja estava realizando sinais e maravilhas e pregando a ressurreição, pregando o nome de Yahshua, e por causa disso ficaram ressentidos. Aqui eles oram para dizer: nós vamos continuar pregando agora com mais intrepidez e os sinais vão também se multiplicar entre nós. Aleluia. Amém? Então essa é a reação da igreja. Tempos difíceis, a reação da igreja é basicamente, fundamentalmente a oração. Nós precisamos, amados, ter mais momentos de oração, para que a gente se encontre para orar, para que a gente entenda o valor de estarmos vivendo em oração. Amém? Aqueles que porventura assistiram
essa live até agora. Que a graça e a paz que é em Cristo seja sobre a vida de vocês. Aqueles que ainda haverão de assistir, né? Se acompanhou até aqui, está ouvindo isso, bênçãos sejam multiplicadas em sua vida. Meu forte abraço a todos. Fiquem na paz, gente do céu. Aleluia.